Agora nós vamos começar nossa aula de redação e hoje nós vamos estudar os passos para escrever um texto narrativo, ok? Vamos começar revisando o conceito do texto narrativo. O que é um texto narrativo? É um tipo textual que tem como base um arranjo de sequências e de ações, isto é, um arranjo dos fatos, nos quais os personagens do enredo estão envolvidos. O texto narrativo, crianças, envolve uma sequência de fatos, ok? Quando você escreve esse tipo de texto, você se preocupa em organizar as ações dos personagens, certo? Estas ações, elas precisam estar interligadas, um evento acontecendo após o outro evento, certo? Então, o texto narrativo é um arranjo, certo? É uma sequência de ações em que os personagens estão envolvidos, ok? Quando você escreve um texto narrativo, você também se preocupa em selecionar os personagens ideais, certo? Para aquele tipo de texto. Se for um conto de fadas, você vai selecionar princesas, príncipes, bruxas, não é? Dragões. Então, justamente personagens que geralmente aparecem nesse tipo de texto. Se for uma fábula, você vai escrever sobre animais, certo? Que agem como pessoas. Então, é muito importante, além de organizar a sequência das ações, você também pensar nos personagens que vão estar inseridos aí no seu texto, ok? Quando você pensa no personagens ou personagens, é importante que você cite as características dele dentro do seu texto, certo? Essas características podem ser as físicas, mas principalmente as psicológicas. E o que são características psicológicas? Se essa personagem é boa ou é má, se é um herói ou se é um vilão. Isso é interessante, torna o seu texto atrativo quando alguém for ler, não é? Por exemplo, quando nós lemos a história, o conto de fadas da Bela e a Fera, as características da Bela, ela é uma moça simpática, doce, sensível. Então isso nos chama a atenção. O oposto dela é a personagem Fera, que é uma personagem feroz, certo? É um personagem arrogante, não é? Então, as características físicas são importantes, mas ainda mais importante são as características psicológicas dos seus personagens, ok? As ações que você vai aí escrever, organizar, elas precisam estar desenvolvidas em um determinado tempo, certo? Este tempo, quando você conta, pode ser pela manhã, à tarde, uma noite, ou estações do ano como a primavera, o verão ou o inverno, certo? Ao iniciar o seu texto, lá na apresentação, que é o primeiro parágrafo, você já apresenta para o leitor em que tempo essa história irá se desenvolver, certo? Quando você diz assim, um certo dia de verão, então eu já estou apresentando para o leitor em que tempo ocorreu a minha história, certo? Também é importante você apresentar o espaço, ok? Em que ela vai estar inserida. Se a sua história ocorre em uma casa, em uma floresta, ou um castelo, ou vários espaços, certo? Porque cada ação ocorre em um espaço diferente. Como os contos de fadas, eles ocorrem geralmente em castelos, florestas, bosques, certo? É importante pensar também nisso. São elementos essenciais da narrativa, ok? Os personagens, o tempo, o espaço, são elementos essenciais, elementos que não podem faltar na hora de você escrever o texto, ok?
Obedeça à estrutura do texto narrativo. Que estrutura é essa? Nós vamos ver já já. A estrutura do texto narrativo, crianças, está ligada à apresentação, ok? Quando você, lá no primeiro parágrafo, apresenta o espaço em que ocorrem os fatos, os personagens, principalmente os personagens principais, eles são apresentados logo no primeiro parágrafo, no início, certo? E o início da história, ok? É uma apresentação breve ali no primeiro parágrafo que você escreve o texto. Já o conflito, que vai estar inserido no desenvolvimento, segundo ou terceiro parágrafo, você apresentará um problema, ok? Esse problema, ele vai gerar um outro momento, que vai ser o clímax. O que é o clímax? É o momento de maior tensão, um momento de maior preocupação, certo? Um momento mais atrativo para o leitor, digamos assim. E esse clímax, ele precisa ser resolvido lá na conclusão, que é o desfecho, ou não, né? Porque isso vai depender muito do escritor, certo? Se o escritor deseja logo apresentar um fim para essa narrativa, então ele vai apresentar também soluções para o conflito que foi apresentado. Mas se ele deixa ali um ar de expectativa, de suspense no leitor, então ele não apresenta de imediato esta solução, tá certo? Então, a estrutura do texto narrativo é esta: apresentação, você apresenta o espaço, o tempo, os personagens, conflito, onde apresenta-se um problema, certo? Que vai gerar o clímax, momento de maior tensão, e conclusão do seu texto narrativo, que é o desfecho, o final da sua história, tá certo? Esse final pode ser bom ou esse final pode ser ruim, depende muito de quem escreve o texto, ok? Escolha o tipo de narrador, que pode ser 3 diferentes. O narrador pode ser observador, é quando ele observa os fatos e não participa da história. Personagem, quando ele observa, narra e participa da história, certo? E onisciente é aquele narrador que conhece os sentimentos, os pensamentos dos personagens. Esse tipo de narrador é como se ele lesse os pensamentos das personagens e ele apresenta, certo? Ele apresenta para o leitor, ok? É um narrador onisciente que conhece os pensamentos, as emoções dos personagens. Então é importante você também escolher o tipo de narrador que vai estar na sua narrativa, certo? Se é observador, personagem ou onisciente. Seja criativo. Mesmo que a sua narração seja de um acontecimento real, algo que realmente aconteceu, mas você precisa deixar os fatos mais interessantes. Como? Você pode também aí acrescentar um pouco de ficção. O que é ficção? É algo inventado, algo que não ocorreu, algo imaginário. As narrativas têm muitos fatos imaginários, fatos mágicos, não é mesmo? Como as fábulas, os animais falam. Nós sabemos que isso não acontece na realidade, não é? Os contos de fadas, existem bruxas, existem fadas. Isso torna o texto interessante, ok? Então é preciso que o escritor seja criativo para atrair o leitor, para deixar o seu texto mais interessante, mesmo que seja sobre um acontecimento real. Aí você insere alguns fatos que não existiram, certo? Que são ficção, são fatos imaginários, que acaba deixando o seu texto mais legal, tá bom? A criatividade é um dos principais responsáveis por manter o leitor interessado. Portanto, você deve usar bastante da sua inventividade, ou seja, criar, imaginar, certo? Porque na hora de escrever, na hora de ler a literatura, certo?
A nossa imaginação, ela não tem limites. Então, você pode imaginar qualquer coisa e transferir isso para o papel, porque a sua imaginação torna, certo? A sua história bem mais interessante, bem mais atrativa, tá bom? E a proposta de atividade que eu tenho para vocês, tá certo? Essa atividade vai ser postada lá no Google Forms apenas para leitura. Não é para escrever nada lá na plataforma. Vocês vão ler essa proposta e vão fazer o texto no caderno de redação, tá certo? Depois tirar a foto e me enviar para eu verificar se está tudo certinho, ok? Vamos ler essa proposta. Crie um conto de fadas. Esse tipo de texto, vocês já estão aí práticos, porque nós estudamos bastante sobre ele, certo? Conto de fadas é um texto narrativo, onde vai ter presença de princesa, fada, bruxa, reis, rainhas, vai existir fatos mágicos, certo? Então, você vai criar um conto de fadas. Para isso, use sua imaginação e mergulhe no mundo do Era Uma Vez. Observe as imagens a seguir e circule os personagens que farão parte da sua história. Lembre-se que os personagens são muito importantes, certo? Na hora que você escolhe, principalmente na hora que você escolhe características para eles. Então, você vai selecionar desses daqui. Temos o dragão, temos o cavaleiro, temos a princesa, o rei, a rainha, um mago, uma bruxa, um cavalo, um sapo. Todos esses personagens aqui, você pode selecionar alguns, certo? Porque se você selecionar todos, vai ficar difícil na hora de você caracterizá-los no seu texto. Seu texto pode ficar muito longo. Então, selecione aí 3 personagens, no máximo 4, certo? Para que eles possam vivenciar uma sequência de fatos na sua narrativa. Também é importante que você apresente o espaço, certo? Em que ocorrerão esses fatos. Pode ser um castelo encantado, uma floresta, uma casinha no meio do mato. E não esqueça de acrescentar momentos mágicos à sua história, para tornar o texto mais interessante. Outra coisa também que eu quero lembrá-los, sempre batendo na mesma tecla. O texto precisa ter parágrafos, certo? 3 no mínimo 15 linhas. Organize a sua letra, faça uma boa ortografia, uma boa caligrafia, respeite as margens do caderno, utilize também a pontuação que nós já estudamos, ok? Ponto, vírgula, travessão, 2 pontos. Na hora de escrever a fala de um personagem, 2 pontos, parágrafo e travessão, certo? Nós já estudamos todo esse conteúdo. Então, é hora de praticar, tá ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Se você aí estiver com dúvida como você vai iniciar a sua história, você pode iniciar, além do Era Uma Vez, que já está muito repetitivo, você pode começar de outras maneiras. Um certo dia, em uma linda floresta, em um castelo muito antigo, certo? Então, use aí sua criatividade para tornar o seu texto mais interessante, ok? Não esqueça, eu estou esperando a foto da sua atividade para aí registrar, certo? Esta tarefa concluída, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato que eu vou estar disponível. Bom desempenho aí na atividade, boas aulas e até a próxima.